Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Carlos Barros, professor de Geografia de Rondônia. Preparados para a nossa revisão de hoje? Vamos lá trabalhar um pouquinho, relembrar o que conversamos durante essas aulas. Vamos lá? Coloca lá na tela, meu diretor. Aula 13.1, revisão geral da unidade 1. Trabalhamos situação, vamos rabiscar? Situação geográfica, certo? Situação geográfica, geografia física, amazônica, da Amazônia e de Rondônia, aspectos climáticos de Rondônia. Então, nós trabalhamos na nossa aula 1.1, pontos extremos, fronteiras, fusos horários e horário de verão, tá? Rondônia, na questão do mapa político, certo? Nós temos aí os 52 municípios do estado de Rondônia, todos eles, boa parte, podemos dizer assim, foram formados a partir de 1980, ou criados por lei a partir de 1980. Os mais antigos municípios é Porto Velho e Guajará-Mirim. Rondônia, dentro do contexto de situação geográfica. Vamos relembrar. Falamos que Rondônia ela está no sul da linha do Equador, certo? No hemisfério sul, está na região norte do Brasil e que é uma das maiores regiões, está a maior das 5 regiões brasileiras, né, do território nacional. Rondônia, ela está na parte oeste do meridiano de Greenwich, tá? Possui 52 municípios. Ocupa uma área de 237.590 quilômetros quadrados. Sua capital, Porto Velho, certo? Que nós comentamos com vocês, e está às margens da margem do Rio Madeira. Os 52 municípios estão localizados na Amazônia Legal. É o terceiro estado mais populoso da região, com mais de 1.800.000 habitantes em 2021. E mais recente, no censo de 2022, nós vamos ter 1.380.830.000 habitantes, me perdoem, 1.830.000 habitantes. É o estado que está sendo superado em questão populacional somente pelo Pará e pelo Amazonas. Estado de Rondônia, que recebe esse nome em homenagem a Marechal Rondon, foi criado na década de 80. O estado, a área geográfica, na realidade, já vem desde os meados do século XIX, que era Pará, Mato Grosso, depois Território Federal do Guaporé, em 43, em 1956, Território Federal de Rondônia, e na década de 80, Estado de Rondônia. Vamos lá para a tela, meu diretor? Apenas 4 dos seus municípios possuem mais de 100.000 habitantes, de acordo com o IBGE. Rondônia faz fronteira com o estado do Acre, Amazonas, Mato Grosso e com um país que é a Bolívia. E aí eu lembro que eu fiz uma cruz aqui no mapinha, né? Ó, norte, sul, leste e oeste. Rondônia faz fronteira ao norte com o Amazonas, Rondônia faz fronteira ao leste com Mato Grosso, ao sul com a Bolívia e ao oeste com o estado do Acre. Então esses são os limites fronteiriços do estado de Rondônia. Olha só aqui, ó. Amazonas ao norte, sul a República da Bolívia, o leste o Mato Grosso e a oeste o estado do Acre e também um pedaço da Bolívia. Então, esses são os limites de fronteira do estado de Rondônia. E os pontos extremos, professor? Eu lembro que o senhor falou sobre pontos extremos. Realmente, quais são os pontos extremos de norte a sul, leste a oeste do estado de Rondônia? E aí vocês têm esses números que falam assim, ó, 7 graus, 58 minutos, 37 segundos, sul. Sul quer dizer latitude. 63 graus, 1 minuto e 33 segundos. Longitude, oeste. Rondônia está no sul, abaixo da linha do Equador, e a oeste do meridiano de Greenwich. E esses valores, esses numerozinhos que vocês estão vendo, é o ponto mais extremo dentro do estado de Rondônia.
fala assim, ó, confluência do Igarapé Maici com o Rio Madeira. Já no meridional, setentrional quer dizer norte, né? Meridional quer dizer sul. 13 graus, 41 minutos, 32 segundos sul, latitude. 60 graus, 42 minutos, 54 segundos, longitude oeste. E esse é o ponto mais extremo ao sul do estado de Rondônia, que é a foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé. Já no oriental e ocidental, quer dizer leste e oeste, você vai ter 12 graus, 19 minutos, 44 segundos, latitude sul, 59 graus, 46 minutos, 49 segundos, longitude oeste, é o Salto Joaquim Rios, no Rio Iquê. No ocidental, 9 graus, 48 minutos, 51 segundos, latitude sul, 66 graus, 48 minutos, 20 segundos, longitude oeste, que é a passagem da linha geodésica Cunha Gomes, divisor de águas dos rios Abunã e Ituxi, ponto extremo ao leste e ao oeste do estado de Rondônia. Também falamos dentro dessa unidade, a unidade número 1, sobre fuso horário. Rondônia está 1 hora atrasado em relação a Brasília. E eu lembro quando Brasília é 15 horas, Rondônia é 14 horas, porque está atrasado. Rondônia está à esquerda, a oeste de Brasília, e está dentro de um dos fusos horários que o Brasil possui. Na aula 2.1, falamos sobre a geografia física da Amazônia e do estado de Rondônia. Falamos do contexto geológico, do relevo da Amazônia e de Rondônia e sobre solos. Rondônia faz parte do contexto geológico do território brasileiro, onde você vai ter aí rochas do período pré-cambriano, rochas plutônicas do período mesozoico. Essa é a nossa geologia. Quando eu falo geologia, eu estou falando no contexto de formação do nosso relevo, da parte de baixo que nós estamos pisando. E essa geologia do estado de Rondônia, nós vamos ver que ela passa entre as principais formas de relevo do território brasileiro, que é a planície, o planalto, depressões e chapadas. Então a gente vai ter 4 tipos de relevo aqui no estado de Rondônia, que é a encosta setentrional do Planalto Brasileiro, a Chapada dos Parecis, a Serra dos Pacás Novos, o Vale do Guaporé e a planície amazônica. E eu lembro, meu diretor, que a gente falou para eles, para os nossos alunos, que a parte mais alta do estado de Rondônia é o Pico Tracuá, que está a mais de 1.126 metros de altitude, e é uma das maiores elevações que o estado, e é a maior elevação do estado de Rondônia, onde você vai ter um relevo mais plano aqui ao norte do estado. No meio do estado, para o sul do estado, você vai ter aí a Chapada dos Parecis, a Serra dos Pacás Novos e a encosta setentrional do Planalto Brasileiro, nessa nomenclatura de relevo que o estado possui, ok? Vamos lá para a tela? Você observa aqui nossos domínios geomorfológicos, essa é a nomenclatura feita mais recente. Você vai ter a planície fluvial dos rios Madeira, Mamoré, Guaporé, a depressão do rio Guaporé, os tabuleiros da Amazônia Centro-Ocidental, as superfícies aplainadas, os planaltos dissecados, os planaltos sedimentares, o planalto dos rios Roosevelt e Aripuanã, a depressão de Pimenta Bueno, o Planalto e a Chapada dos Parecis. Nesse mapa que o estado possui, vocês estão visualizando aí, essas são as formas de relevo que nós encontramos no estado. Percebam que ao norte do estado, olha aqui onde está Porto Velho, nós vamos ter áreas mais baixas, planícies do Rio Madeira. Na parte ao extremo oeste do estado, nós vamos ter aí a planície do Rio Guaporé, do Rio Mamoré, áreas baixas, áreas aplainadas, ok, galerinha?
Também comentamos sobre os solos do estado de Rondônia. Esses solos, ele é dividido em latossolos, o argissolo, o neossolo, o cambissolo, sendo o latossolo o tipo de solo que nós encontramos com maior frequência no estado de Rondônia. Ok, galera? Na aula 3.1 nós trabalhamos os aspectos climáticos. Nós falamos sobre a variação climática no estado de Rondônia, sobre o fenômeno friagem. Aspectos climáticos de Rondônia, isso aí é uma aula de geografia, meu diretor, que a gente falou na nossa disciplina de geografia, mas é bom sempre lembrar a diferença entre tempo e clima. Tempo, ele é momentâneo. Está chovendo agora pela parte da manhã ou à tarde, está ensolarado pela parte da tarde, está chovendo à noite. Então, o tempo muda constantemente. Já o clima, ela é uma junção de várias características de tempo durante 30 anos para que o aluno, para que seja estudado e dado a característica do clima do lugar, ok? E nessa condição, meu diretor, vamos lá para a tela? Nessas características, nós vamos ter, então, o clima de Rondônia. O nosso clima equatorial, quente e úmido, ou tropical, quente e úmido, né, na classificação de Köppen, e equatorial, quente e úmido é uma classificação do IBGE, onde a média de temperatura, estamos falando de média, varia em torno de 24 e 26 graus. Pega-se a maior média e a menor média. A umidade relativa do ar é de 80% a 90% no verão e 75% no inverno. E a nossa precipitação, quer dizer, chuva, é em torno de 1.400 a 2.500 milímetros. Então, o nosso clima de Rondônia, temos o período do verão amazônico, aquele período do calor, que precisa tomar sorvete, precisa tomar um refrigerantezinho para se refrescar e tomar cuidado ao ligar o ar-condicionado para não gastar muita energia, né, Aldelinda? Então, é o período que temos o maior calor, índice de calor, temperatura elevada. Também temos o período de chuva, onde chove muito, bastante. Período de chuva que começa a partir dos meados do mês de outubro. Período que mais chove é janeiro e fevereiro. É um período que tem dias que chove quase o dia inteiro. Mas, e por quê? Nós temos um alto índice de precipitação que varia de 1.400 a 2.500 milímetros. Sobre o clima de Rondônia, estamos no equatorial continental úmido, classificação. Quase todo o estado de Rondônia tem 2 estações do ano, a seca e a úmida, como eu já falei, e as temperaturas atingindo mais de 37 graus ou média de 37 graus. Já o subequatorial continental úmido abrange os planaltos parecis, que apresenta um clima transicional entre o equatorial úmido e o tropical continental semiúmido, e vocês observam aí no mapa a média de temperatura. Observe que os municípios que estão ao sul do estado são municípios que têm as temperaturas mais, vamos dizer, amenas, uma temperatura mais baixa. Por quê? Porque são áreas, como eu falei no relevo, são municípios que estão um pouco mais altos em relação aqui à capital Porto Velho. Porto Velho é mais quente, porque está numa planície. Já Vilhena, Cabixi, Colorado do Oeste, são municípios que estão mais altos em relação à capital e a tendência é ter mais frio, ser um pouco mais frio a temperatura. E essa média varia de 24 e 26 graus centígrados. A massa de ar que predomina na região amazônica está aqui, ó. Massa de ar equatorial, vou apagar, vou colocar de preto, para o nosso aluno saber que a massa equatorial continental é a massa de ar predominante na Amazônia. É ela que determina as nossas temperaturas, a nossa chuva, tá? Então ela é a predominante na Amazônia. Mas determinada época do ano, o que vai acontecer no estado de Rondônia, professor? Que eu sinto um friozinho. Nós chamamos isso de friagem. Vou mudar a cor, né? Vou apagar primeiro e mudar a cor. Nós chamamos isso de friagem,
quer dizer queda de temperatura. A temperatura cai. Mas, professor, mas a gente tem muito tempo que não ocorre isso. Realmente, tem muito tempo devido às mudanças climáticas que nós temos aí nos últimos anos. Mas, recentemente, nós tivemos uma queda de temperatura aí. Boa parte do estado de Rondônia teve essa queda de temperatura, onde as temperaturas que geralmente são altas, variando aí de 27, 28 graus, foram aí para uns 22, 23, 24 graus. Esse fenômeno nós chamamos de friagem. Mas o que ocasiona a friagem? Porque, como eu falei, nós temos uma massa de ar predominante na Amazônia, que é a massa equatorial continental, MEC, mas em determinada época do ano, principalmente chegando próximo ao meio do ano, nos meados de junho, julho, agosto, forma-se lá na região sul do Brasil, ali próximo da Argentina, uma massa polar. Essa massa polar ganha umidade, ganha força e vem subindo o território brasileiro até chegar aqui na Amazônia, causando quedas de temperatura. Quando ocorre esse fenômeno aqui, é a nossa transição do inverno para o verão. Deu frio no mês de julho, consequentemente, nós já iniciamos o período do chamado verão amazônico, é o período mais quente que nós temos. Mas essa friagem é boa porque nos causa uma sensação de alívio, nos causa uma sensação de frescor, porque é o período que a gente consegue usar os nossos casacos, né? As nossas roupas, que geralmente a gente guarda lá no fundo do guarda-roupa, né? Para usar no friozinho, que é curtíssimo tempo aqui em Rondônia, mas que é muito bom para nós. Vamos lá para a tela? Então, aqui vocês veem a penetração da massa polar, que vem aqui do sul do Brasil, ali perto da Argentina, e ela vem entrando no território brasileiro até chegar aqui na Amazônia. Então, o que vai causar a friagem? A penetração da massa polar, o relevo brasileiro em áreas mais baixas e na região a queda de temperatura no nosso estado e também outros estados, e esse fenômeno nós chamamos de friagem, frescor, um pouco mais de alívio no calor ou também na chuva, e aí entramos no nosso verão amazônico e a sensação térmica no verão, claro, meu diretor, é uma sensação muito desconfortável, que as temperaturas em alguns lugares chegam até 40 graus, ok? Nossa revisão, vocês vão fazer uma prova, desejo sucesso e um abraço para todos.